Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe Reis, sou Data Scientist aqui no Pagar.me e hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre como a gente consegue prever séries temporais. Essa talk faz parte da nossa série especial de talks da Black Friday. E por que a gente está falando de prever série temporal quando a gente está falando de Black Friday? Então, essa previsão ela pode ajudar a gente a se preparar para os eventos como a Black Friday, para ter números para fazer um teste de carga, para planejar nosso estoque, para planejar quanto a gente vai vender e fazer algum acordo com algum fornecedor nosso. Então, serve ter essa previsão, serve muito para a gente ter esse planejamento nosso, para a gente se preparar melhor e conseguir encarar esse evento que é muito importante para a gente da melhor forma possível. Então, o que a gente usa para fazer a previsão? Qual que é a nossa base? A nossa base são séries temporais. E uma série temporal é uma sequência de valores ao longo do tempo. Então, nesse exemplo que a gente separou, ele é uma evolução do volume de vendas de uma empresa de começo de 2018 até o fim de 2019. E isso são quantas vendas essa empresa fez por dia. Então, esses dados eles são criados artificialmente, mas eles se parecem muito com alguns segmentos de e-commerce. Então, esse comportamento é um comportamento que é muito comum e que é bem capaz que você veja esse comportamento se você for analisar as vendas do seu site, as vendas do seu e-commerce. Então, o primeiro passo para a gente mexer com série temporal é realmente olhar esses dados e entender o que a gente tem neles, o que está acontecendo, né? Então, se a gente para esse gráfico que está na tela e para entender ele realmente, no eixo X, na horizontal, a gente tem o tempo, a gente tem o dia e quantas vendas foi por dia. Esse número de vendas está representado no eixo Y. E aí, só de olhar para esse gráfico, a gente consegue perceber algumas coisas. Então, dá para perceber, por exemplo, que teve alguns picos, tem algumas modificações, umas curvinhas que estão meio parecidas sempre. Mas a primeira coisa que a gente consegue ver é que se a gente imaginar desenhar uma linha pegando aí esses dados nossos, a gente vê que a gente tem uma tendência de crescimento das nossas vendas ao longo do tempo. Isso é o que a gente sempre quer, né? Sempre ter uma tendência de crescimento e quanto mais inclinado para cima for essa curva, melhor. Mas nesse exemplo a gente vê que tem essa tendência de crescimento que está bem constante ao longo do tempo. Então a gente vem crescendo de uma forma constante, provavelmente saudável, nesses 2 anos. Aí, outra coisa a gente consegue também perceber, que é se a gente pega os 2 anos que a gente está falando e plota um em cima do outro. Então, a linha verde ela é a linha do ano de 2018. A linha roxa é a linha do ano de 2019. Se a gente coloca nessa visão de uma em cima da outra, a gente vê que quando a gente alinha esses dias, quando a gente alinha os meses, esse comportamento ao longo do ano, ele é parecido. Ele muda a intensidade, muda a altura dessas curvas, né? Porque a gente tem aquela tendência de crescimento, mas a gente vê que as variações, elas são parecidas, assim, pelo menos lembra. A gente consegue ver que os formatos são meio constantes e até algumas coisas como alguns meses a gente tipicamente tem menos venda. Então, no começo, janeiro, fevereiro, a gente está com um pouco menos de venda, aí depois fica um pouco mais forte, e aí depois, perto de novembro, a gente tem outra queda, perto de outubro, na realidade, a gente tem uma outra queda, e aí depois tem picos. Esses picos provavelmente são pela data da Black Friday, e depois tem um Natal mais forte. Então a gente vê que tem um comportamento que se repete de ano para ano. Então tem o que a gente chama de sazonalidade anual. Além disso, se a gente der zoom, então
nesse gráfico a gente tem 3 semanas diferentes e quanto a gente vendeu por dia nessas 3 semanas seguintes. Nas 3 semanas seguidas, né? Então a gente tem que no domingo e na segunda a gente tem menos venda do que no domingo e no sábado a gente tem menos venda do que na segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Então, esse e-commerce que a gente está mapeando, ele tem uma queda no volume de fim de semana. Então, isso constitui uma sazonalidade semanal. E, como eu tinha falado lá atrás, a gente teve aquela Black Friday que estava se distanciando um pouquinho do gráfico. Então, tem outros eventos que trazem uma sazonalidade para a gente, que entra um pouco nessa sazonalidade anual, mas que são fechados em algumas datas. Então, a gente tem feriados que podem mudar as nossas vendas, tem datas especiais do ramo e tem a Black Friday. Então, por exemplo, se a gente pega um e-commerce do segmento de viagem, quando estiver perto de um feriado, é bem capaz que a gente tenha um volume de vendas maior, porque, por exemplo, se for passagem de avião, passagem de ônibus, a gente tem as pessoas se preparando para viajar nesse feriado. Nessa parte de datas especiais do ramo, se for algum segmento de educação, por exemplo, tem alguns períodos naquele começo do ano que vai ter mais venda, tudo. Então isso pode entrar nessa parte de sazonalidade anual, mas a gente pode querer mapear isso de uma forma exclusiva também, se fizer sentido. E tem a nossa querida Black Friday também, que apesar dela acontecer todo ano, ela tem um dia específico e esse dia muda de ano para ano. Esse dia não é uma data fixa em si. Então, por isso que naquele gráfico lá atrás a gente até viu que ele mudava. Aqui tinha esse deslocamento dos picos. Então, isso é de acordo com essa mudança da Black Friday. Então, é uma outra forma de sazonalidade que a gente tem. E tem um outro componente que faz efeito também, que são componentes de aleatoriedade e uma variação normal que tem no dia a dia dos acontecimentos da nossa vida. A gente sabe que não é uma coisa sempre muito planejada, muito certinha. Então a gente tem essa parte que aqui a gente está falando que é uma parte de aleatoriedade. Então nesse gráfico a gente mostra essa evolução de vendas ao longo de 4 semanas. E por mais que o padrão da curva seja o mesmo, a gente tem essa variação das intensidades e não é necessariamente que está de fato crescendo nesse intervalo que a gente está vendo, mas é que tem esse componente aleatório que tem essa mudança, pode ir um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. Então, se a gente retomar esses pontos que a gente falou, a gente já consegue fazer uma previsão bastante simples, mas que pode ser até assertiva. O que a gente poderia fazer? A gente poderia pegar que a nossa previsão vai ser um valor de base. Então, por exemplo, quantos componentes eu vendi no primeiro dia de 2019, mais uma tendência. Então, a gente tem uma reta de, por mês, as minhas vendas estão crescendo em 100 unidades ao dia. Tem a sazonalidade anual, então a gente vai falar que no mês de janeiro a gente vai ter um volume de vendas menor do que em outubro e por aí vai. E a gente tem essa sazonalidade semanal também. Então a gente pode colocar que se for um domingo, vai ter menos venda do que teve na segunda-feira passada. Então, com isso a gente consegue ir aí um tanto manualmente, pegando uma base para previsão, tendo uma equação para ter essa base de previsão. E aí também eu estou colocando tudo somando, mas a gente poderia experimentar multiplicar, tem várias coisas que daria para fazer, mas no fim a ideia desse ponto é que é uma previsão mais manual, assim, um tanto mais artesanal, porque a gente não está usando um método bem definido. Outra coisa que a gente poderia fazer é, se a gente compara a curva do primeiro ano com a curva do segundo ano, elas se parecem bastante. O que muda é essa base, é esse crescimento que teve no ano. Então eu poderia definir uma escala, pegando, por exemplo,
a média de janeiro de 2018, a média de janeiro de 2019, e falar que o resto do ano de 2019 vai ser uma curva igual a de 2018, multiplicada por um multiplicador que eu defini de acordo com essa evolução. Isso também daria um valor que a gente conseguiria uma previsão, pelo menos, uma estimativa. Só que ainda a gente seria um método muito simples. Então a gente acaba buscando uma forma mais consolidada de fazer a previsão e existem diversos métodos para isso, diversas teorias por trás também. Mas aqui a gente vai falar para vocês de um método específico que é um método muito legal porque ele é bastante simples, mas muito eficaz, principalmente para problemas da característica que a gente tem, essa parte de vendas, essa parte de cargas, né, de acessos que o e-commerce tem. E esse método é um método implementado pela biblioteca Prophet do Facebook. Então, essa biblioteca ela é uma biblioteca feita para essa parte de previsão de séries temporais e ela é uma biblioteca que está disponível tanto em R quanto em Python. E a grande vantagem dela é que ela é muito simples de usar. Então, agora nos próximos slides eu vou mostrar para vocês exatamente o que eu precisaria fazer para usar ela nessa série de dados que eu estava mostrando anteriormente e quais resultados ela me traria. Então, o uso dela é basicamente a gente carrega os nossos dados e aí a ideia dele é que os dados estejam nesse formato. Isso é uma exigência da biblioteca, a gente precisa ter a nossa data, então seja uma data, um tempo por minuto, por segundo, por dia, por mês, precisa estar numa coluna chamada DS e o valor que a gente quer prever precisa estar numa coluna chamada Y. Tendo esse formato, o Prophet já faz o trabalho dele. E como que a gente usa o Prophet em si? Então, a gente importa ele, instancia o método dele e faz o fit no meu conjunto de dados. E aí, se eu quiser prever dados em um tempo, eu uso esse método de makeFutureDataFrame, que ele basicamente vai pegar esse número de períodos, então quantos intervalos da minha escala de data eu quero prever, e criar um data frame novo para a gente preencher. Então ele vai criar uma coisa em branco para a gente conseguir preencher. E aí eu passo esse data frame das coisas que eu quero prever para o método predict do Prophet. E aí ele já faz o fit do modelo, já faz essa predição. E aí depois a gente consegue plotar esse resultado. Então, agora as cores, o esquema de cor dessa apresentação dá uma mudada, porque agora eu estou mostrando diretamente os plots do Prophet. Então, o resultado para essa sequência de código que eu coloquei na tela seria esse gráfico que está aí. Então, de cara a gente já vê que tem alguns pontos. A primeira coisa é que a curva realmente se parece com o que a gente vinha observando antes, só que agora a gente tem alguns pontos pretos, uma linha azul escuro e uma linha azul claro, uma área azul claro perto dessa linha azul escuro. O que isso significa? Os pontos pretos são os pontos reais da nossa série de números, da nossa série temporal. Então são os dados reais que nem eu vinha plotando anteriormente, só que eles estão em pontos, não estão unidos. A linha azul escura é o que o Prophet fez o fit dele nos nossos dados. Então, é como ele está modelando essa nossa série temporal. E o intervalo azul claro, essa área azul clara, é o nosso intervalo de confiança. Então, o que o Prophet está fazendo aí ele está mostrando para, por exemplo, 1º de dezembro de 2018, eu acredito que nesse dia o valor estimado, o valor de vendas nosso, vai ser o valor que está nessa linha azul escuro, mas eu acho que isso pode variar
nesse intervalo do azul claro. Então, ele não só faz a nossa previsão, como ele consegue mostrar essa parte do intervalo de confiança. No fim, na direita desse gráfico, tem os pontos que estão sem o ponto preto. E esses são os pontos que a gente já fez a previsão, porque a gente, quando passou como parâmetro 10 nesses períodos, a gente pediu para ele prever 10 pontos a partir do fim da minha série. Mas e se eu quiser prever mais? E se eu quiser prever um ano inteiro? Então, se eu passo 365 para ele, ele vai prever toda essa área da direita que não tem pontos pretos. E uma coisa que é bem legal dele é que a gente já percebe que ele manteve a nossa tendência de crescimento e ele manteve o nosso padrão de curva. Até nesses meses que, nos meses de outubro, aí mais para o fim, que tem uma queda no volume de vendas, ele manteve essa queda. Em novembro, que tem um pico, ele manteve o pico também. E esses elementos que eu falei, que a gente tinha falado de sazonalidade, de tendência, ele consegue mostrar pra gente também o que ele detectou. Então tem esse outro comando, que é o Plot Components, que ele vai pegar essa série que ele fez a previsão e vai me quebrar por cada um dos componentes que ele considerou. Então, ele me devolve a tendência que ele detectou, ele devolve o comportamento ao longo dos dias da semana que ele pegou, então ele vai falar quanto ele espera que caia a venda num domingo e num sábado, quanto que ele espera que suba na sexta-feira. E ele tem também o nosso comportamento ao longo do ano, nesse terceiro gráfico. Então, todos aqueles elementos que a gente veio falando, ele usa para fazer o modelo dele e ele mostra para a gente de uma forma bastante clara. Então, mesmo que eu não vá usar necessariamente ele para fazer uma previsão, só para entender minha série de dados ele já ajuda muito. Só que a gente viu que ele ainda estava um pouquinho ruim nas datas especiais da Black Friday. Ele não estava pegando todo aquele nosso alcance que deveria pegar. Então, ele tem mais uma função que é muito legal. Ele consegue considerar datas especiais. Então, eu consigo passar para ele uma série de datas que eu quero considerar como um momento especial lá. Então, nesse caso, a gente está definindo as datas da Black Friday e eu consigo falar que, para mim, a Black Friday vai começar 2 dias antes, porque eu geralmente faço um esquenta de Black Friday, e ela vai terminar nesse intervalo de upper window, ela vai terminar 3 dias depois. Porque na segunda-feira ainda tem o Cyber Monday e a gente sempre faz aquelas promoções para estender um pouquinho, ganhar mais um pouquinho de venda. Então eu consigo definir essa parte de quando começa e quando termina e eu consigo definir as datas específicas para cada um dos anos. Então a gente, como a Black Friday não tem uma data fixa, a gente consegue fazer com que ele preveja para cada ano uma data específica, mas sempre que ele aprender qual multiplicador aí que ele vai ter que considerar para a Black Friday, ele vai repetir isso para o próximo ano, só que na data nova. Então, rodando esse código e depois, quando vocês verem a apresentação, aqui na descrição vai ter um link para o notebook com o código completo para vocês poderem testar também e depois até mesmo testar no dado de vocês também. Mas rodando esse código em especial, a gente tem esse resultado. Então, aquele problema que a gente tinha antes de que a gente não conseguia capturar toda a intensidade da Black Friday, aqui ele já está resolvido. A gente já está capturando toda a variação maior que tem, essa variação mais expressiva que tem durante a Black Friday. E como que ficam aqueles componentes? Aqueles componentes adicionou um gráfico novo aqui, o gráfico que ele está chamando de feriados, que são o nosso gráfico de datas especiais. E aí a gente tem esses picos, que são os picos esperados durante a Black Friday. Então ele estima mais ou menos quanto que cresce durante a Black Friday, e aí sempre que eu bate nessa data que eu defini como Black Friday, ele vai aumentar com esse multiplicador desse pico. Mas se a gente já olha para esse nome, feriados, holidays, a gente pode também considerar outros feriados. Então, ele já implementa feriados de vários países, dentre eles do Brasil. Basta adicionar essa linha de Add Country Holidays
e determinar o nome do país. E aí a gente já percebe que esse gráfico, que antes só tinha os picos da Black Friday, agora tem uns picos maiores e menores, que são como o nosso mercado se comporta de acordo com esses feriados ao longo do ano. E isso faz com que a nossa previsão melhore. Só que eu estou falando de melhorar a previsão, como que a gente realmente consegue saber se os resultados são bons? Então, a biblioteca ela já implementa uma técnica de cross-validation, onde a gente vai pegar os dados que a gente conhece, fazer alguns cortes nele para esses dados do passado e falar, beleza, vamos considerar os nossos dados até outubro de 2019. Vamos tentar prever o novembro, vamos ver quanto que a gente acerta. E aí ele vai fazendo isso para o nosso dataset para ver quanto ele está acertando se a gente não tivesse esse conjunto completo dos dados. Então, para usar isso, a gente importa essas funções e aí é basicamente pedir para ele fazer com aquele modelo que a gente tinha feito o fit, ele vai fazer no horizonte de 60 dias. Então, ele vai prever de 1 até 60 dias e vai me voltar um erro de como que foi essa performance. E aí, o resultado dele é uma tabela como essa. Então, nessa tabela, a gente tem várias medidas, e dessas medidas eu gosto muito dessa que está circulada, que é a MAPE, que é a média do erro percentual. Então, isso é quantos por cento, em média, a gente está errando com a nossa previsão. E é isso a gente tem que, para um horizonte máximo de 60 dias de previsão, a gente está com essa média de 6% de erro. Esse erro de 6%, ele pode ser ruim para algumas aplicações que você precisa de muita precisão, mas se eu vou pegar, por exemplo, um teste de carga e eu tô com 6%, poxa, 6% tá ótimo. Isso eu coloco um pouquinho a mais lá para cima e daí eu já garanto que eu vou estar cobrindo o meu pico. Ou se eu quiser cobrir acima do pico, eu já ponho 20% a mais. Para a questão de estoque, 6% pode ser bastante bom também. Vai sobrar pouco produto do que eu previ que vai vender na Black Friday. Então isso é o que a biblioteca já entrega pronto. Se você quiser, também dá para ter outras técnicas, como fazer esse período de você prever nos dados do passado na mão. Então você pode só entregar para o modelo dado até outubro do ano passado, ver o que ele previu para a Black Friday do ano passado e comparar isso com o valor real da Black Friday do ano passado. E aí você vê o erro usando a medida que você preferir. Isso também vai ser uma estimativa de um valor real. E aí, só um parênteses, 2020 é um ano complicado, toda a questão da pandemia. Então, apesar do modelo ir se adaptando ao longo do tempo, então se você prever dados com o ano de 2020 inteiro, ele vai pegar todas as variações que você provavelmente teve nas suas vendas, mas essa Black Friday pode ser diferente da Black Friday do ano passado, então esse erro pode ser um pouco maior, mas essa biblioteca já dá uma base muito, muito boa. Só que essa biblioteca não é a única forma de prever séries temporais. A gente tem outros métodos, como várias famílias de métodos que estão mais pro lado da estatística, como o método Zarima, como diversos outros métodos estatísticos. Muitos até usam essas questões de sazonalidade. O próprio Prophet se baseia em um método também, então não foi uma coisa 100% inventada do nada, é uma coisa clássica que já existia. E nós temos também algumas famílias de redes neurais que são utilizadas para esses problemas. Então, tem redes neurais profundas, que são redes mais comuns, e tem redes neurais recorrentes, que são redes que são muito boas para problemas que tem essa questão de uma coisa com um comportamento que vai se repetindo. Então, elas são muito usadas para séries temporais, são muito usadas para fala, por exemplo, para fazer chatbots e coisas assim. Essas opções, elas são muito boas, elas podem dar um resultado até melhor do que o Prophet, só que elas exigem muito mais desenvolvimento e muito mais conhecimento para conseguir implementar bem uma solução com elas. Então, por isso que hoje a gente mostrou essa solução usando o Prophet, porque é uma solução que você pode
Já assim, pega seu dado, só confere se está tudo certo com ele, coloca no Python, coloca no Prophet, já vê o resultado rapidinho. Você já tem uma estimativa muito rápida e é uma estimativa bastante boa, principalmente pensando aí na preparação para Black Friday. Mas aí, lógico, se você quiser aprender mais sobre Data Science, se você já sabe, ou se você tiver uma equipe inteira de Data Science, aí você pode ir para um dos métodos mais aprofundados. Então, essa foi a apresentação. Muito obrigado por estarem aqui até agora. E, por favor, se ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora. Deixa seu comentário também. Se você testar esse método, fala pra gente o que você achou, se realmente achou fácil de usar, se os dados que você testou com o passado, qual que foi o seu erro. Depois da Black Friday, se acertou, se errou muito. Conta pra gente aqui. E também acessa o notebook que a gente colocou o link aí embaixo para acompanhar todo o código e também para ver como que eu gerei essa sequência de dados que a gente usou. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima!